Fala galera, beleza? Galera, acabei de receber essa placa-mãe aqui, uma B550M Aorus Elite. Eu comprei ela no site Le Biscuit e eu vou contar para vocês como foi a compra e falar um pouco sobre essa placa. Essa placa que eu comprei nessa loja, paguei R$ 512 na placa e R$ 18 no frete. Eles sempre deixam um produto para retirada na loja, mas eu consegui receber esse produto em casa. Eles deixaram em casa. Achei muito bom isso. Então, galera, falam mal dessa loja aí na internet, mas eu comprei sem problema, chegou no prazo. Né? Eu já havia comprado um outro produto nessa loja. Eu retirei sem problemas. Pensei que eu também teria que retirar essa placa, né? No dia 8, que seria o dia da entrega, mas a placa ela foi entregue na minha residência, né? E saiu por esse preço estupidamente baixo, porque essa placa, em geral, você encontra ela acima dos R$ 780. Comprei ela a 530 com frete e tudo, tá? E essa placa aqui não é open box, ela é uma placa que veio lacrada, tá? Então foi impressão, a compra é excelente essa placa mãe. Então só para mostrar que a caixa não veio avariada, veio muito bem embalada a caixa, muito bem embalada. Tá de parabéns aí à loja que enviou o produto bem embalado e sem nenhuma avaria na caixa, que é uma coisa que às vezes acontece nas entregas. Pessoal, eu vou fazer um rápido unboxing aqui, tá? Dessa placa, mostrar para vocês o que vem e como ela é e o que ela pode oferecer. Então, galera, o que é que temos aqui? Alguns manuais. Manual de placa aqui, que também engloba alguns outros modelos. Tem esse outro manualzinho aqui. Os cabos SATA, que vem 2 cabos. E sim, o adesivo Aorus. Muita gente ama pregar no seu gabinete, tá? E aqui a placa, vou mostrar para vocês. E essa aqui é a placa, galera. Muita gente louco para ter essa placa. Tá uma placa relativamente acessível, da linha Aorus. Placa bem bonita, uma placa bem enxuta. Vou falar um pouco sobre ela. Galera, primeiro vou falar sobre os atributos dessa placa, tá? Depois eu vou falar de alguns pontos que eu acho pontos positivos e pontos que eu achei negativos ou algo faltando na placa, tá? Um ponto que eu acho positivo para mim, né? Começando aqui pelo VRM, achei bem positivo, comparando até com a minha AB350. Ambas têm dissipador no VRM, mas essa placa tem um dissipador muito maior. Embora aqui seja plástico, essa parte aqui, até a parte laranja, é metal. Vou mostrar aqui na lateral. Tem muito metal. Isso é muito bem-vindo, é muito interessante na placa. Configuração de fases 5+3. Comparando com a minha AB350 é 4+2. O que significa isso? O processador tem 5 fases para sua alimentação e para demais setores e GPU interna tem mais 3 fases, ou seja, o processador vai funcionar de uma forma mais tranquila. Teoricamente também vai funcionar mais frio, menos forçado, tá? E com um boost mais alto. Ela também vem com conector ATX duplo, muito bom. Placas mais básicas, a A520 vem apenas com 4 pinos, como a A520 a Pro que eu tinha, né? Então isso aqui é muito bem-vindo, principalmente quem vai usar um processador acima do 5600X, um 5700X, 5700X 3D. Isso aqui é muito bem-vindo. São 4 sockets de memória com velocidade até 3.200 oficialmente e overclock até 4.733 MHz. 3 slots PCI Express
sendo um 4.0 16x, mais um slot 1x e mais um slot 3.0 4x. Esse já vem com reforço total e esse outro slot vem com um reforço parcial aqui, onde tem essas conexões aqui, essa areazinha aqui de metal. Isso aqui também ajuda a manter a placa estabilizada no slot, mas o slot principal ele tem um estabilizador completo. Temos aqui um padrão para as B550, uma conexão M2 Gen 4 reforçada e uma conexão M2 padrão 3.0, tá? Já é um padrãozinho aí para as B550, vem com duas conexões desse tipo. 4 conexões SATA 3.0, que para muitas pessoas seria o suficiente aí para quem tem algumas unidades secundárias. Circuito de áudio padrão, muito similar ao que tem na minha AB350, 4 capacitores de qualidade, isolamento de áudio e chip Realtek ALC 897, nada de especial, padrão aí para placas até de entrada. Com relação a conexões de fan, temos uma aqui próximo ao PWM, próximo aqui à CPU, que é o CPU fan. Temos uma outra aqui próximo ao dissipador, uma outra CIS, e temos uma outra CIS aqui próximo aos conectores de painel frontal. Conexões de RGB, ela vem com duas conexões 12 volts e duas de 5 volts, sendo que nessa ponta da placa está posicionada uma de cada, e do outro lado da placa, próximo ao áudio e ao slot 4x, temos mais duas conexões aqui, sendo uma outra de 12 e outra de 5 volts. Uma configuração muito boa para essa placa. Aqui é o painel traseiro da placa, bem simples, seguindo o padrão gamer. O painel é integrado, uma coisa muito boa dessa placa, mas é bem padrão, semelhante à da minha B350. Veio com 4 portas SATA 2.0, essas pretas, e 4 portas 3.2, sendo uma usada também para recuperação da BIOS, que é essa porta aqui com detalhe branco, tá? Áudio padrão, 3 portas, HDMI e DVI, tá? Além da portinha aqui de mouse e teclado PS2, né, antiga. Esse é um painelzinho bem padrão, no estilo gamer, no estilo de placas mais top, mas é bem padrãozinho de placa de entrada. Galera, agora eu vou falar de alguns pontos que eu achei positivos e alguns pontos que eu achei negativos nessa placa, tá? Alguns pontos que eu achei positivos, tá? A placa, ela veio com essa bateria posicionada nesse local. Achei bem interessante, porque é bem desconfortável essa pilha estar em alguma posição aqui por baixo da placa e você ter que desconectar uma placa ou um SSD M2 ou algo do tipo, ou algo que esteja mais por baixo, para você poder acessar essa pilha aqui. Achei bem legal essa posição dessa pilha, bem mais prática. Outra coisa que eu achei bem legal nessa placa foi a questão do botão Q-Flash, né? Esse botão aqui ele facilita muito se o seu processador ele tiver dado algum problema, se você não tiver com o seu processador, se surgir alguma atualização de BIOS para algum processador que a placa não suporte, apesar de que eu creio que ela veio atualizada para todos os processadores, mas é um botãozinho bem interessante, tá? Você ter esse botão na sua placa-mãe, um diferencial. Outra coisa que eu achei interessante é a questão da remoção do Dual BIOS, tá? Placas antigas da Gigabyte, elas vinham com Dual BIOS, que em teoria seria algo bom, mas causava muito problema, a placa ficava dando muito bronca com isso, então eles removeram o Dual BIOS e preferiram utilizar essa função de Q-Flash na placa, no lugar de ter uma segunda BIOS problemática. E a outra coisa que eu já havia até falado
a questão desse espelho vir integrado. Isso é muito bom. Isso é característica de placas high-end. É uma placa de entrada, apesar de ser Aorus. Eu achei muito legal isso aqui, tá? Isso aqui também é um ponto positivo. Alguns pontos negativos dessa placa eu não considero graves nem defeitos, tá? O primeiro, a placa deveria ter vindo com mais uma conexão aqui para quem usa o water cooler. Isso aqui faz falta, tá? Você é obrigado a usar um adaptador que bifurque o cabo e acabe consumindo mais energia dessa conexão, ou você vai ter que puxar um fio de outro Sysfan para ligar o teu water cooler. Isso é um ponto que eu considero negativo. Outro ponto negativo é que essas conexões aqui elas podem impedir a conexão de placas de vídeo de duplo ou até 3 slots, tá? Então placas compridas elas podem ficar obstruídas por conexões SATA que ficam nessa posição. O ideal era que fosse voltado para cá, tá? Então isso para mim é um ponto negativo numa placa desse tipo. Outra coisa que essa placa poderia ter, pelo segmento que ela faz, né? Que ela participa, era ter um dissipadorzinho aqui no M2, uma economia que não ia encarecer muito na placa. Placas como a B550 Steel Legend, ela tem esse dissipador aqui, tá? Então foi uma economia que eu achei muito desnecessária. Falando de uma vantagem, mas que poderia ser ainda melhor, esse botãozinho poderia estar posicionado aqui atrás, seria muito mais prático, tá? Esse botão nessa posição, depois que a máquina está montada, pode ser um pouco desconfortável você vir aqui e apertar ele para poder utilizar. Também achei que isso aqui poderia ser de outra forma. E para fechar das observações dessa placa, essa placa ela é totalmente espartana, tá? O que é que eu quero dizer com isso? Ela não tem RGB LED em lugar nenhum, tá? Ela não tem nenhum RGB em lugar nenhum. Creio que esse LED aqui do isolamento ele acenda, tá? Como a minha placa tá aceso lá, aquele LEDzinho ali, mas isso eu não conto. Mas para quem gosta de RGB, na própria placa ela não tem. Placas Aorus tem uma iluminação aqui, ou ilumina o logo, ilumina alguma coisa. Essa placa não tem nenhuma iluminação de nada nela mesma. Então se você procura uma placa assim, procure uma Steel Legend, uma MSI B550, que talvez tenha algum LED integrado, se você quer isso na placa. Se você não vai usar LED algum, ou se você vai usar as conexões para LEDs externos, vai usar uma fita, vai usar uma fan, vai usar alguma coisa por fora, aí tudo bem. Mas se você espera que a placa tenha algum tipo de iluminação, ela não vem com iluminação alguma. Então isso vai ser bom para quem não liga para isso, mas para quem liga vai sentir falta. Então é isso, galera. Isso aqui foi um rápido unboxing dessa placa-mãe, muito cobiçada, muito procurada, placa acessível. Tem outras opções no mercado que também são muito boas, ou até melhores, tá? Eu comprei porque eu vi esse preço imbatível, não ia deixar passar, né? Então esse foi um rápido unboxing da placa-mãe B550M Aorus. Caso você tenha alguma dúvida, tenha algum comentário, coloque aí nos comentários aí do vídeo, tá bom? Agradeço a todos que ficaram até o fim do vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima.